Há mais de 20 anos que One Piece existe e mais de 1000 capítulos que estão sendo construídos, Luffy tem montado sua tripulação arduamente. E recentemente, além de seus tripulantes, Luffy também tem a sua grande frota. A grande frota do Chapéu de Palha. Uma frota imensa, constituída de mais de 5.600 pessoas. E nesse vídeo, nós vamos ranquear os membros mais poderosos, tanto do bando do Luffy, quanto da sua frota. Em 17º lugar, a gente fica com Léo. Léo é um dos 7 capitães de frota da grande frota do Chapéu de Palha. Esses 7 capitães são 7 pessoas poderosas que juraram fidelidade eterna a Luffy em um brinde que celebra a irmandade entre todos esses homens. Léo é um dos Tontata, que são anões no mundo de One Piece que possui grande poder, grande força e grande velocidade. E não é porque ele é pequenininho que você pode subestimá-lo. Léo é realmente poderoso. A velocidade de Léo é outra coisa que não pode ser subestimada. Aliada à sua Akuma no Mi de costura, Léo consegue facilmente costurar seus inimigos, impedindo eles de se mover. Um poder realmente bem poderoso. Parece um poder fraco, costura, mas se você for olhar, é realmente muito útil em batalhas. Mas mesmo com todos os recursos de Léo, ele ainda está muito longe de ser um dos mais poderosos da frota do Chapéu de Palha. Em 16º lugar dos capitães de frota da grande frota do Chapéu de Palha, nós temos Orlumbus. Orlumbus é um personagem muito interessante porque ele faz referência, é claro, a Cristóvão Colombo. A grande habilidade de Orlumbus é sua tremenda força física. Um dos feitos referenciado a Orlumbus é ter matado um leão com apenas uma mão, esmagando com todo o seu poder. Além, é claro, de ter arremessado Zoro na pica. Zoro estava a uma distância quilométrica de pica, e mesmo assim ele foi capaz de atravessar a cidade toda numa grande velocidade, simplesmente para ir atrás de pica. Orlumbus comanda a grande frota Yonta Maria, que conta com mais de 56 navios. Como eu disse, ele é uma referência a Colombo, que navegava o Santa Maria. San em japonês seria 3, Yonta então é 4. O Oda fez mais um jogo de palavras muito brincalhão e muito inteligente. E é claro que os Chapéus de Palha estarão dentro dessa hierarquia que nós vamos construir aqui nesse vídeo. E em 15º lugar, nós temos o Sop. O Sop, apesar de parecer fraco, apesar de ter um jeito medroso e meio covarde de ser, ele é realmente poderoso, tendo demonstrado um estilo diferente de Haki da Observação usado em Dressrosa, capaz até de atravessar as paredes e olhar a distâncias realmente exorbitantes. O Sop já teve muitos feitos nessa série, inclusive feitos de resistência física, o que faz eu ter uma teoria de que na verdade o Sop não é fraco, mas ele é tão mentiroso que ele enganou a si mesmo ao ponto de acreditar que ele é fraco. Se você quiser saber mais, eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal que se chama O Sop Enganou Você. E nisso o Sop tem feitos sinistros, como receber um bastão de 5 toneladas na cabeça e sobreviver, cair de um prédio ou mesmo atirar com seu estilingue Kabuto a quilômetros de distância nos marinheiros para salvar Robin. Os feitos de Sop não podem ser ignorados e mesmo que ele não tenha muita força física, os seus feitos como atirador são notáveis. Isso faz dele o 15º lugar no ranking da grande frota do Chapéu de Palha. Em 14º lugar nessa hierarquia da grande frota do Chapéu de Palha, que é um personagem muito forte, por isso ele merece estar nessa posição. Hajirudin é um gigante de Elbaf que já teve contato até mesmo com Big Mom, quando Big Mom ainda era uma criança, e mataram o chefe da aldeia. E por ser um gigante, o potencial genético de Hajirudin é enorme. Ele ainda não mostrou tudo que ele é capaz de fazer no mundo de One Piece, mas muito provavelmente ele ainda vai mostrar muito do seu potencial nessa obra. Em 13º lugar nós temos Ideo, um famoso boxeador da tribo dos braços longos que entrou para a grande frota do Chapéu de Palha. Os seus socos são extremamente poderosos, o que faz dele um excelente combatente para a grande frota do Chapéu de Palha. Ideo é forte o suficiente para fazer o Hashirudin, o 14º lugar, o gigante de Elbaf, voar pelos ares. Isso é realmente um feito impressionante para alguém, sei lá, de 1,80 m de altura.
Ele ser da tribo dos braços longos e usar todo esse alcance para ser boxeador dá ele uma vantagem muito grande contra seus inimigos. Mas é claro que mesmo com todo o potencial de Dale, ainda existem personagens mais fortes na grande frota do Chapéu de Palha. E em sequência, em 12º lugar, nós temos o bichinho de estimação do bando do Chapéu de Palha, que é Chopper. Chopper sempre foi considerado um personagem fraco do bando do Chapéu de Palha, mas que em certos momentos ele mostra um potencial muito grande, principalmente na sua forma monstro. Por exemplo, como foi em Enies Lobby, que foi uma das cenas mais insanas de todo o anime e mangá de One Piece, que é ele lutando contra a CP9 naquela forma monstro. Desde então, o Chopper passou a desenvolver cada vez mais os seus poderes, hoje tendo muitas formas para se lutar, formas extremamente ofensivas e também formas extremamente defensivas, como nós vimos no último capítulo de One Piece, ele se defendendo de Satur, do Gorosei com facilidade, protegendo todo o bando com seus pelos. Ele, além de ter um poder ofensivo bem grande, tem um poder defensivo enorme. Chopper é sem dúvida um forte membro da grande frota de Luffy e, claro, da tripulação de Luffy. Logo à frente de Chopper, para finalizar o trio monstro de One Piece, nós temos a Nami, que é uma personagem também meio medrosa, meio cagona, que nem o Sop, mas quando ela é requisitada em batalha, ela tem feitos impressionantes, principalmente usando o bastão que foi fornecido por Usopp para ela. E agora, com a aquisição de Zeus, Nami se tornou realmente problemática, tendo poderes de descarga elétrica extremamente fortes em One Piece. Por isso que ela fica com essa 11ª posição na grande frota do Chapéu de Palha. Em 10º lugar dos capitães da grande frota do Chapéu de Palha, nós temos um dos mais divertidos e um dos meus preferidos, que é Bartolomeu. Bartolomeu não tem mostrado muitos feitos de força física, porém ele tem uma das Akuma no Mi mais apelonas de One Piece. Ele é semelhante ao Magellan, não tem grandes feitos em si, parece que não é um cara que treina muito suas artes marciais, mas acaba que a sua Akuma no Mi compensa muito a sua falta de força. A Bari Bari no Mi, a Akuma no Mi da barreira, é extremamente poderosa. Até agora não foi mostrado ninguém capaz de vencê-la. Mesmo Kozuki Oden, que conseguiu de certa forma ferir Kaido com extrema facilidade, não chegou nem perto de quebrar a barreira dessa Akuma no Mi. O que faz a gente pensar que talvez ela seja realmente indestrutível e nem mesmo um haki do armamento avançado, feito para cortar as coisas, feito para cortar aço e feito para lidar com a Akuma no Mi, não consegue lidar com a barreira dessa Akuma no Mi. Por isso, Bartolomeu fica fácil em 10º lugar da frota do Chapéu de Palha. Em 9º lugar, nós temos outro dos personagens mais legais dessa frota, que é um personagem extremamente misterioso e enigmático, que é Cavendish. Cavendish tem uma personalidade egocêntrica e ama ser bajulado pelas mulheres e que as mulheres acham ele lindo e tudo mais. Mas Cavendish possui escondido dele uma segunda personalidade chamada Hakuba. Quando o Hakuba toma o controle, ele fica insano, não reconhecendo mais amigos e inimigos, atacando todos pela frente, mas é uma força extremamente poderosa, capaz de rivalizar com inimigos de alto nível. E é por isso que ele conseguiu essa recompensa de 330 milhões de Bellys, por causa de Hakuba. Sempre quando Cavendish dorme e Hakuba aparece, os inimigos parecem não ser de nada para ele. Ele foi capaz de derrubar mais de 20 inimigos instantaneamente, o que é um feito realmente impressionante. Em 8º lugar, nós temos um dos mais divertidos personagens de One Piece, que é o nosso esqueleto favorito, Brook. Brook tem uma Akuma no Mi muito roubada que fez ele ressuscitar. E como ele ressuscitou em ossos, isso deu praticamente a ele imortalidade em tempo de idade. Se ele tivesse ressuscitado ainda com carne, ele acabaria envelhecendo e morrendo normalmente. Mas acontece que One Piece ainda está em beta e teve esse bug que aconteceu que os ossos de Brook fossem ressuscitados e ele praticamente conseguiu essa imortalidade. Brook é um excelente espadachim, podendo lutar com grandes lutadores, mas além de sua habilidade com espada, Brook também pode entrar numa forma etérea, que é capaz de ser espião e roubar muitas informações necessárias para o bando do Chapéu de Palha. Além disso, Brook tem uma afinidade com música. Por ser músico, consegue usar a música para nocautear e também hipnotizar os seus oponentes. Além de, claro, ter o seu ataque de gelo, que faz as pessoas teorizarem que ele é o pai da Aokiji. Será? Não sei. Pode ser. Em 6º lugar, nós temos o ciborgue maravilhoso e pervertido, Franky.
Franky é um dos personagens mais divertidos de One Piece e está na lista dos personagens favoritos de muitas pessoas. Franky, com seu corpo de ciborgue, é capaz de ser extremamente resistente, mas extremamente ofensivo também. Depois do time skip, Franky fez muitas modificações em seu corpo, sendo capaz de colocar armas extremamente poderosas, capaz até mesmo de resistir a ataques de Yonkos e também atacar Yonkos. Franky, apesar de ter pouco destaque no pós-time skip, ele é um dos personagens mais poderosos do bando do Chapéu de Palha e merece a 6ª posição. Em 5º lugar dos personagens mais poderosos da frota do Chapéu de Palha, nós temos Nico Robin. Nico Robin já mostrou diversos feitos de força em One Piece. A sua Akuma no Mi é muito forte e ela também é capaz de usar Haki do Armamento de forma extremamente eficaz. Ela foi capaz de usar um clone gigante totalmente revestido de Haki do Armamento contra Black Maria e vencer aquela pirata sozinha, o que foi um feito impressionante, dando uma recompensa estrondosa para Robin. Porém, mesmo Robin sendo extremamente poderosa com feitos impressionantes, a partir daqui a lista fica extremamente casca grossa, que já era muito, mas muito forte. E depois de ele conseguir despertar os seus genes, o Sanji foi para simplesmente um dos personagens mais B10 e poderosos de todo o mangá de One Piece. E quando ele desperta a sua linhagem sanguínea, nós vemos uma troca das suas sobrancelhas. Muito provavelmente o Sanji ativa e desativa esse fator sanguíneo para não ser tomado pela insanidade e pela psicopatia de seus irmãos, que são muito maus e cruéis. Então ele consegue usar esse poder unicamente para a batalha e desativar quando é necessário. Mas Sanji, mesmo sendo extremamente poderoso e com feitos gigantes como vencer Queen com aquela velocidade assustadora e conseguir até mesmo trocar golpes com Kizaru, ele ainda não mostrou feitos o suficiente para estar em 3º lugar, que é o lugar de Jinbe. O maravilhoso timoneiro do bando Chapéu de Palha, Tritão Jinbe, é um dos personagens mais poderosos de One Piece e merece estar na 3ª posição do bando do Chapéu de Palha. Os feitos de Jinbe são muito fortes, como por exemplo, com uma gota d'água conseguir defender o golpe de Rod Jones, que estava totalmente drogado, 100 vezes mais poderoso do que o normal. E também ele foi capaz de sair do bando da Big Mom sem ter a sua vida tomada por ela, porque como ele disse numa das cenas mais arrepiantes de One Piece, como é que ele teria medo de um Merry Uncle se ele faz parte do bando do Rei dos Piratas? Além, é claro, de na perseguição de Big Mom, Jinbe ter sido capaz de expulsar ela do navio com um soco. E que baita soco! Aquele soco que ele deu na Big Mom é com certeza um dos socos mais poderosos que já foi mostrado em toda a história de One Piece. Mas é claro que o Jinbe ainda está abaixo do caçador de piratas Zoro, um dos personagens mais B10 e mais amados de One Piece e extremamente controverso. Zoro é extremamente poderoso. Os feitos de Zoro no mangá de One Piece só não são maiores que os feitos de Luffy. Zoro já mostrou tudo o que um combatente tem que mostrar: extrema letalidade, extrema resistência, velocidade e força. Desde os primórdios de One Piece, Zoro não nos decepciona em seus feitos, como por exemplo a luta contra Das Bones, em que Zoro passou a cortar aço pela primeira vez. Ele mostrou excelentes feitos de letalidade e também excelentes feitos de resistência. A partir daí, os feitos do Zoro só foram aumentando, como tomar toda a dor do Luffy, cortar pica em 2, que era gigante, era uma pica gigante, e Zoro conseguiu vencer. Além, é claro, de ter dado a 2ª cicatriz de Kaido, que antes só Oden tinha dado uma cicatriz em Kaido, e vencer Rob Lucci com extrema facilidade. Os feitos de Zoro são assombrosos, só perdendo, é claro, pro primeiro dessa lista, que é o dono do Chapéu de Palha, da frota do Chapéu de Palha, Luffy. É claro que você não tá surpreso que o primeiro lugar dessa lista seria Luffy do Chapéu de Palha, principalmente agora, depois de ter despertado o Gear 5, parece que o Luffy deu um salto ainda maior do que ele já tinha, se comparado a todos os outros membros do seu bando e todos os membros de sua frota. Os feitos de Luffy mal podem ser enumerados de um vídeo sem que o vídeo fique com mais de 1 hora, mas dentre todos esses feitos nós podemos citar somente os últimos, que já são suficientes para mostrar o poder de Luffy, como por exemplo, vencer Kaido, mesmo que a luta não tenha sido só Luffy versus Kaido. Kaido lutou com muitas outras pessoas antes de lutar com Luffy. Nós temos o Luffy versus o Kizaru, nós temos o Luffy versus o Rob Lucci, todas lutas que mostram o patamar que Luffy tá. Luffy no Gear 5 parece ainda não ter sentido muitas dificuldades, apenas contra o Kaido que ele sentiu maiores dificuldades, mas depois disso parece que ele tem se virado muito bem no Gear 5, tendo ainda muito mais para mostrar, porque provavelmente ele enfrentará inimigos ainda mais poderosos do que os que foram mostrados, que deixaram Kaido e Big Mom obsoletos.
É isso aí, galera. Essa foi a lista de hoje. Você acha que eu esqueci algum? Você não concorda com o ranking que eu coloquei aqui? Deixa aí nos comentários. É isso aí. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima.